Boa noite, graça e paz. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens na carta de Judas. O título da nossa série é Batalhando pela Fé. Vou repetir para vocês. O título da série é Batalhando pela Fé. Amém? Se você achou, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eis-me aqui diante da Tua palavra, necessitado, hoje muito mais do que ontem, agora muito mais do que antes, do poder do Teu Espírito. Me ajude, ó Deus, na pregação da Tua palavra, para que não seja palavra de sabedoria humana, mas palavras de poder. E sei, ó Deus, que isso só pode ser possível se o Teu Espírito me capacitar a compreender a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra, a pregar a Tua palavra para a edificação da Tua noiva, a igreja. Suplico a Ti, Senhor, suplico a Ti a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua direção, a Tua unção. Suplico a Ti, Senhor. Me ajude aqui, Deus. Palavra tão rica e quem sou eu para estar aqui, Senhor? Por isso clamo a Tua graça, a Tua misericórdia e o poder do Teu Espírito. Nessa nova série, ó Deus, nós possamos nos alimentar da Tua palavra, meditar na Tua palavra, que nós possamos ser exortados, alertados, edificados, consolados, transformados, santificados pelo poder da Tua palavra. Nós suplicamos que o Senhor use essa nova série de mensagens, ó Deus, para conduzir o Teu povo e falar ao coração do Teu povo. Ajude-nos, Deus. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Nós vamos ler hoje os versos 1 e 2. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O título da mensagem é Chamados, Amados, Guardados. Essa carta, irmãos, foi escrita por volta do ano 70 a 80 depois de Cristo. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Mas o que chama a atenção é que é uma carta com uma mensagem muito atual. E é por isso que nós escolhemos fazer uma série nessa carta. É uma carta muito curta, só temos um capítulo, mas assim, de um conteúdo tremendo e de uma relevância tremenda para os nossos dias. Assim como toda a Bíblia, que é sempre atual, né? Nós falamos, a Bíblia é viva, ou seja, ela é sempre atual, ela está sempre falando para os nossos dias. Um livro tão antigo, vamos dizer assim, mas tão atual ao mesmo tempo. Então eu tenho certeza que Judas traz uma mensagem muito relevante. E qual mensagem é essa? Judas combate basicamente o problema de falsos mestres que haviam infiltrado dentro da igreja. E uma vez infiltrados dentro da igreja, eles estavam pervertendo o evangelho. Eles ensinavam falsas doutrinas, negando com isso o ensino apostólico. O que eles ensinavam não estava em conformidade com o fundamento apostólico. Uma vez que o ensinamento não estava em conformidade com o fundamento apostólico, se corrompia a graça de Cristo. Porque Cristo só pode ser exaltado mediante a verdade. Cristo não pode ser exaltado, glorificado, quando a verdade da palavra dele é corrompida.
E esses falsos mestres estavam fazendo isso dentro dessa igreja. Esses falsos mestres, eles já faziam parte da igreja, mas haviam se afastado da verdade. Em outras palavras, eles tinham se desviado da verdade, eles tinham se apostatado da verdade. Porque o que é apostasia? E a Bíblia nos alerta muito que nos últimos dias haveria um grande aumento da apostasia. E os últimos dias, o pastor já disse aqui, a Bíblia coloca os últimos dias como a vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo já iniciou os últimos dias. Os apóstolos estiveram dentro dos últimos dias e nós também estamos nos últimos dias. E a Bíblia nos alerta constantemente quanto à questão da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o esfriamento da fé, é o afastamento, é o desvio da verdadeira fé. Apostasia não é quem não é crente não aceitar o Evangelho. Apostasia é quem já experimentou a fé do Evangelho, já acreditou na verdade do Evangelho, mas se esfriou e começou o quê? A se afastar dessa verdade e passou a experimentar outra verdade, ou a pregar outra verdade que não tem nada a ver com a verdade que está na Escritura. Então esses falsos mestres, eles haviam feito isso, eles se desviaram da verdade. Ou seja, eles começaram bem interessados. Ali, aquelas pessoas que começaram bem interessadas, eles tinham um interesse legítimo, mas se apostataram da sã doutrina. A Bíblia está constantemente nos alertando, olha, não basta apenas ter boa vontade, tem que permanecer na verdade. Não basta começar na verdade, é preciso se manter na verdade até que Cristo volte. Então, é nesse sentido que eu digo que Judas é muito relevante para nós. E é muito atual. Por quê? Porque assim como nos tempos de Judas, hoje as igrejas estão cheias de falsos mestres. Os falsos mestres não estão lá fora. Hoje eles estão dentro das igrejas. Há aqueles que começaram bem, mas hoje se desviaram completamente da verdade. Há alguns que se dizem apóstolos, mas não passam de obreiros fraudulentos. Há alguns que se dizem servos, mas são senhores de si mesmos. Há alguns que dizem falar da parte de Deus, mas pregam doutrinas de demônios. Há mestres que ensinam seus próprios desejos, e há também profetas que profetizam as ilusões dos seus próprios corações. A igreja atual está cheia desses homens. E interessante é que a Escritura sempre nos alertou para essa realidade. Sempre nos alertou para o problema da igreja ser invadida pelos falsos mestres, que pregam a si mesmos, que pregam por interesse próprio. São lobos vestidos em pele de cordeiro, que invadem o rebanho, interessados na lã e na carne das ovelhas. As Escrituras estão sempre nos alertando quanto ao perigo dos falsos mestres. Por exemplo, Jesus dizendo em Mateus, abre comigo lá Mateus 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, verso 15. Palavras do próprio Jesus nos alertando. Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Palavras de Jesus. Outro texto, Atos 20, 29 e 30. Vai comigo lá. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Palavras de Paulo. Vamos ler a partir do 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também na casa de vós, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo dizendo, eu fiz isso e pastoreei a igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue e cuidei dela até esse momento. E aí o 29 ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha, os falsos mestres surgem de dentro da própria igreja, que de dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 2 Coríntios 11, 13, um pouquinho mais adiante. 2 Coríntios 11, 13. Paulo diz assim também um outro alerta, olha. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Alguma semelhança com os nossos dias? Muita, né? E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A igreja está cheia de falsos mestres. 2 de Pedro 2, versículo 1. Um pouquinho antes de Judas, vai lá em Judas. Um outro alerta contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, a igreja. 2 de Pedro 2, 1. Pedro diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que eles farão? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim como houve no passado, também nos nossos dias, a igreja está cheia de falsos mestres. 1 de João, um pouquinho mais adiante, 1 de João, capítulo 4, verso 1. Olha como que a Bíblia nos alerta várias vezes quanto ao perigo dos falsos profetas, e eu trouxe aqui só alguns textos. Só alguns. 1 de João 4, verso 1. Ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, ele está alertando os irmãos, olha aqui, irmãos, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito aqui é pessoas, é homem. Ele está dizendo, não dê crédito a qualquer pregador. Não seja iludido só porque ele está falando na televisão, só porque a igreja é grande, só porque ele tem um programa de rádio, só porque ele é famoso. Não dê ouvido a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Não vai acreditando assim não, olha. Antes, pega a sua escritura e fala assim, deixa eu ver se está em conformidade. Porque se não está, é falso profeta, é falso mestre. E ele dá esse alerta dizendo o seguinte, porque muitos profetas têm saído pelo mundo. Então, está cheio deles. Então, toma cuidado para você não dar ouvido a qualquer um. Toma cuidado. Está cheio de gente ensinando coisas aí, dizendo que é da parte de Deus. Mas como Paulo disse anteriormente, próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja como que a Bíblia alerta para a importância de nós estarmos, olha, ligados. Ela já falou da importância de estarmos atentos e de que de fato existiu no passado e existirá no nosso tempo falsos mestres. E eles estão aí, infiltrados dentro da igreja. Qual que é a diferença dos tempos de Judas para o nosso, então? Porque tinha falso profeta lá, tem falso profeta aqui, irmão, então é tudo igual. Não, tem uma diferença. Tem uma diferença e é essa que Judas vai nos ensinar. A diferença entre os tempos de Judas e o nosso é que, em nossos dias, os falsos mestres são aplaudidos.
são venerados, são seguidos por multidões, ao invés de combatidos e repreendidos à luz da verdade contida nas Escrituras. A Escritura nos alerta para o problema dos falsos profetas, mas ela também nos alerta a combater o falso ensino. Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para destruir fortalezas, a ponto de trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Nós combatemos os falsos pregando a verdade. É assim que nós combatemos. E a Escritura nos mostra que nós devemos fazer isso. Por exemplo, vai comigo em Tito, capítulo 1, verso 10 e 14. Paulo escrevendo para Tito, que era pastor em Creta. E ele abre a carta dando algumas instruções, dizendo, Tito, eu te deixei em Creta para que você faça algumas coisas. E Paulo vai dizer, depois você lê do capítulo 1, começando no verso 1, Paulo vai dizendo para Tito o que ele espera que Tito faça lá. A primeira coisa que ele diz que Tito tem que fazer, Tito, eu te deixei em Creta para que você estabeleça presbíteros na igreja. Ou seja, para que você desenvolva obreiros, para que você discipule obreiros. Esse é o primeiro critério. Mas o segundo que eu quero ler com você é o verso 10. Olha o que ele diz. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Olha o que Paulo está dizendo para Tito. Tito, esses perversos aí que perverteram a verdade, eles precisam ser calados. Outras versões dizem silenciados. Ele diz assim, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Hoje os falsos mestres entram dentro da nossa casa e atrapalham uma família inteira pelo ensino que eles levam. Como que eles entram? Através da televisão. A grande maioria dos pregadores de televisão e de rádio hoje são falsos profetas, falsos mestres, obreiros de Satanás, transfigurados em anjos de luz. Por que eu digo isso? Porque eles não pregam em conformidade com a Escritura. São os profetas do Antigo Testamento que diziam, sonhei, sonhei. Assim diz o Senhor. E a Escritura diz, ai daquele que dizer assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Ai deste. Paulo continua dizendo, eles transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por que eles ensinam? Por ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Aí Paulo exorta agora Tito, dizendo assim, portanto, repreende-os severamente. Repreende-os severamente. Para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. A instrução de Paulo a Tito é, Tito, esses homens precisam ser silenciados. Como que você vai fazer isso? Exorte-os para que eles sejam em conformidade com a sã doutrina. Como que nós fazemos com isso? Brigando com eles? Indo lá e sendo contra eles? Invadindo os templos deles? Levando eles na justiça? Não. Nós combatemos o falso ensino pregando a verdade. É isso que nós temos tentado fazer aqui nessa igreja. É isso que nós estamos tentando fazer aqui na igreja. É isso que eu, pastor Marcos, vamos fazer aqui nesse púlpito até que o Senhor nos chame para a glória. É para isso que fomos chamados. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Sentindo cócegas nos ouvidos, buscarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. Nós permaneceremos aqui pregando a palavra. Porque Paulo disse a Timóteo, tu, porém, persevera na sã doutrina. E é isso que nós vamos fazer aqui. Qual que é a diferença? É que nos tempos de Judas se combatia o falso ensino. Nos nossos tempos, pela lei da boa vizinhança, nós não falamos do falso ensino. Não, irmãos, é um problema falar dos neopentecostais. Não podemos citar nomes. Nós vamos ver que Judas não cita nomes.
Ele não cita nomes. Ele usa simplesmente tais homens. Mas Paulo falou de Hermineu e Fileto. Paulo deu nomes. E eu poderia dar nomes. Rodomiro Santiago, Edir Macedo. Homens que não pregam em conformidade com a palavra. Obreiros fraudulentos que carregam multidões junto com eles, arrastados para o inferno. John MacArthur diz: Paulo e os demais apóstolos alertaram a igreja para a vinda dos falsos mestres. Judas, porém, afirma que eles já chegaram e estão infiltrados dentro da igreja. Olha lá comigo o verso 12 em Judas. O verso 12 ele diz, olha, Judas está dizendo assim: ei, irmãos, vocês no passado alertaram que nós seríamos invadidos por falsos profetas. Judas escreve dizendo: eles já estão aqui dentro das nossas igrejas. Olha comigo o verso 12. Estes homens são como rochas submersas. O que é uma rocha submersa? É aquela que está ali, ó, dentro da água, você não vê. Ela está escondida ali, ou seja, ela está submersa. Estes homens são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. São rochas submersas, olha, estão ali no meio. Então assim, irmãos, Judas convoca o quê? Diante dessa invasão do falso ensino, o que Judas faz? Ele convoca a igreja a batalhar pela sã doutrina, a combater o falso ensino e à medida que edificamos os outros na fé. Olha comigo lá o verso 20. Qual que é a resposta que Judas nos chamaria para diante disso? Uma igreja cheia de falsos mestres precisa fazer o quê? Verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificai-vos uns aos outros. É assim que nós vamos combater os falsos mestres que se infiltram nas igrejas. É um a um, olha. Tem que saber a verdade do Evangelho para você ver um irmão caindo no falso ensino, você ir lá e trazer ele de volta. Mas por hoje, essa foi a introdução de Judas, né? Por hoje nós vamos ver só 2 versículos. Ele começa dizendo assim: Judas, eu quero parar aí. Judas, quem é esse Judas? O nome Judas é comum no Novo Testamento. Judas, o nome Judas aparece 22 vezes no Novo Testamento. Em várias passagens, e ele pode se referir a várias pessoas, porque não existiu somente o Judas Iscariotes. Por exemplo, em Marcos 14:10, o nome Judas aparece como fazendo referência a Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Em Lucas 6, verso 13 e 6 e João 14:22, se refere a outro apóstolo que também se chamava Judas. Ou seja, Lucas capítulo 6, versículo 13 e 16 e João 14:22 nos diz que dos 12 apóstolos tinham 2 que chamavam Judas. Um chamava-se Judas Iscariotes, o outro era Judas. Então existiam 2 chamados Judas. Depois você lê lá, Lucas 6, 3, 16, João 14:22. Em Atos capítulo 5, versículo 32, nós temos uma outra referência a um Judas, que se refere a Judas Galileu. Quem foi esse Judas Galileu? Foi uma pessoa que liderou uma revolta contra Roma, que se chamava Judas, muito pouco antes da vinda de Jesus. Ele se chamava Judas Galileu, Atos 5, 37. Nós temos também em Atos 9, 11, o nome Judas se referindo ao Judas que recebeu Paulo em casa após a visão de Cristo. Sabe quando Paulo, no caminho a Damasco, ele teve aquela visão de Cristo, aí ele ficou cego? Aí o Senhor aparece para Ananias e diz: ó, Ananias, vai até a casa de um homem chamado Judas, e lá você vai encontrar um homem chamado Paulo. Depois você lê Atos capítulo 9, versículo 11. Mas também nós temos uma outra referência ao nome Judas, como sendo irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Em Mateus 13, 55, vai comigo lá, Mateus 13, 55. Judas, meio irmão de Jesus, porque
Jesus nasceu só de Maria e do Espírito Santo, né? Por isso que nós falamos meio irmão de Jesus. Então, Mateus 13:55. Nós temos lá uma passagem que nos dá base para dizer que Judas era meio irmão de Jesus. Ele está em Nazaré, né? Pregando. Quando ele termina de pregar em Nazaré, que era a sua própria cidade, olha o que os seus ouvintes disseram. Não é este o filho do carpinteiro? Uma pergunta que fizeram. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós temos base, que nós lemos aqui, vamos voltar lá em Judas, que esse Judas é meio irmão de Jesus. Porque ele também nos diz lá, olha, acompanha comigo depois que ele fala Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Não é interessante? Então esse é o Judas que escreveu essa carta. Mas olha só para você ver, a segunda coisa que nós temos aí, eu disse que Judas, e parei, próximo passo nosso é servo de Jesus Cristo. Por que Judas não escreveu dizendo assim, Judas, meio irmão do Senhor, irmão de Tiago? Olha, nós temos, ele teria o direito de fazer isso, não? Mas ele escreve, ele não ousa se gabar da posição que ele tem. Judas, servo de Jesus Cristo. Servo aqui literalmente significa um escravo. Literalmente. Judas, escravo de Jesus Cristo. De uma forma simbólica ou metafórica, é alguém que se rende à vontade do outro, voluntariamente. Judas, rendido voluntariamente à vontade do Cristo Jesus. Esse é o autor da carta. Judas, aquele que é escravo do Senhor, aquele que está rendido aos pés do Senhor, aquele que está preso à vontade do Senhor. Ele continua dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Identificamos então o autor da carta. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E quem são os destinatários da carta? É o que ele diz agora, continua comigo no verso 1. Aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Quem são os destinatários? Para quem que ele está escrevendo? Para um público com 3 características. E quais são essas características? Chamados, amados e guardados. Essa é a característica dos destinatários de Judas. Eu quero trabalhar essas 3 características aqui. Por que Judas trabalha isso? Ele usa primeiro chamados. Essa palavra chamado se refere aos que foram chamados por Deus para a salvação. Chamados por Deus para a salvação. Por exemplo, vai comigo em Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Nós temos aqui uma expressão clara de que chamados se refere àqueles que foram chamados por Deus para a salvação. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que houve um momento antes da fundação do mundo, que Deus predestinou aqueles que seriam chamados para ser filhos dele. E chegou um momento em Cristo, Deus chamou aqueles que não haviam sido predestinados. E aqueles que ele chamou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, ele também justificou. E aos que o justificou, ele também glorificou. Mas nós já estamos glorificados? A glorificação acontecerá lá ainda. Nós já fomos chamados, nós já fomos predestinados, já fomos chamados, já fomos justificados, mas ainda não glorificados. Então por que Paulo usa glorificou como se já tivesse acontecendo? Porque ele está dizendo no passado. É porque Paulo entende o seguinte, se Deus predestinou e chamou e justificou, ele também vai glorificar. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Esses são o quê? Judas está escrevendo, eu estou escrevendo aos chamados. Aqueles que antes da fundação do mundo, o Pai predestinou.
e que em Cristo chamou para serem adotados como filhos e para um dia estarem juntamente com o Cristo exaltado na glória. Esses os chamados. Mas ele diz também, olha, segunda coisa, ele diz, amados em Deus Pai. Olha que expressão linda, amados em Deus Pai. A quem se refere? Amados em Deus Pai se refere àqueles que são o objeto do amor de Deus. Ele está se referindo àqueles que foram amados, que estão sendo amados e que permanecerão sendo amados. Quer ver como que nós permaneceremos amados por Deus? Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? O que ele disse anteriormente. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente de graça com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Cristo está fazendo agora, segundo Paulo? À direita de Deus, intercedendo por cada um dos seus chamados. Diante disso, Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fomos amados, estamos sendo amados e permaneceremos amados. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Judas está escrevendo, amados em Deus Pai. Mas ele diz também uma outra coisa, uma outra característica dos seus destinatários, dos seus leitores. Não basta apenas ele dizer chamados por Deus, amados em Deus Pai, mas também ele diz guardados por Cristo. Essa palavra guardados, ela dá uma ideia de conservar algo, de preservar algo, de manter algo na situação que está, de reservar algo. Sendo assim, Judas está se referindo àqueles que foram salvos e que permanecem salvos para sempre. Essa não é uma doutrina que muitos gostam de ouvir. E também é uma doutrina abusada por aqueles que não a entendem. Porque eles dizem, se salvação não se perde, então eu vou viver do jeito que eu bem entender, porque eu já estou salvo. Quem vive dessa maneira está demonstrando com a própria vida que nunca experimentou a verdade do Evangelho. Porque a graça não me dá liberdade para viver em pecado. É a doutrina que nós chamamos da perseverança dos santos. Judas está dizendo guardados, conservados, preservados, mantidos, reservados. Vai comigo em João. Será que a Bíblia ensina essa doutrina? Será? Vamos ver na própria Bíblia. Vamos ler aí na sua própria Bíblia. Eu quero que você veja isso na sua própria Bíblia. João capítulo 6, verso 37 e 40. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou? Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai não é que aqueles que creem em Cristo um dia, quem sabe, talvez terão a vida eterna. Cristo não deixa dúvida. Todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Jesus disse, todos aqueles que o meu Pai me enviar, eu de maneira alguma os lançarei fora, eu os ressuscitarei no último dia. Guardados por Cristo. Um pouquinho adiante, João 17, versículo 12. Quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus dizendo, olha, quando eu estive com os discípulos, eu os guardei, eu os preservei, eu os conservei. Olha, Pai, nenhum deles se perdeu, exceto Judas Iscariotes. E ele se perdeu não foi porque eu quis. Ele se perdeu para que se cumprisse as Escrituras. Judas usa essa palavra guardados 4 vezes, para se referir a várias coisas. Por exemplo, nós lemos no verso 1 que ele está falando dos guardados para se referir aos salvos e mantidos salvos por Cristo. Os salvos estão guardados por Cristo. Nós estamos seguros não por causa das nossas obras, não porque eu faço algo, não porque eu sou especial. Eu estou guardado porque Cristo morreu por mim. A segurança que eu tenho de ter sido chamado, de estar sendo amado por Deus e de estar guardado é porque Cristo morreu por mim, é Ele que me guarda. Então Judas usa essa palavra guardados para se referir aos mantidos salvos, no verso 1 e no verso 21. No verso 21 ele vai terminar a carta dizendo isso, olha, se referindo a nós, nos chamando ao quê? Guardai-vos no amor de Deus. Se ele abriu a carta no versículo 1 dizendo que Deus nos guarda, ele termina a carta dizendo, vocês também têm responsabilidade de guardar a vocês. Então ele usa no verso 1 e 21 se referindo aos mantidos salvos. Mas olha no verso 6, ele também usa essa palavra para se referir a quem? Aos anjos caídos. Olha lá o verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele usa guardados aqui para se referir ao seguinte, assim como aqueles que estão em Cristo estão guardados por Cristo, também Deus guardou alguns demônios caídos para o dia do juízo. Eles estão mantidos lá, Deus os reservou lá e disse, vocês vão ficar aí até o dia do juízo. Para nós ele disse, vocês estão seguros em mim até o fim. Ele usa também no verso 13 para se referir aos falsos mestres que estão reservados para as densas trevas. Olha o verso 13. Ele usa também essa palavra guardados. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha o destino dos falsos profetas. Está reservado para eles a negridão das trevas para sempre. Eles estão guardados para aquele fim. Chamados, guardados, amados. E aí nós chegamos no verso 2 e nós temos a maneira como Judas cumprimenta os seus leitores. E ele tem um cumprimento e eu quero destacar aqui 3 palavras desse cumprimento. Olha comigo o verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Primeira palavra, misericórdia. Bondade para com os outros. Misericórdia é não fazer aquilo que o outro merece que seja feito. Qual é a base disso? Porque Deus foi misericordioso conosco. Porque Deus não nos deu o que merecemos. Deus nos deu aquilo que não merecemos, que é graça. Nunca chegue para Deus e faça como os falsos profetas estão ensinando aí. Dá-me o que é meu. Deus, eu determino. Restitui. Nunca faça isso. Deus me dá porque eu mereço. Como filho eu exijo. Nunca faça isso. Porque o que nós merecemos é a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós só não estamos lançados no inferno porque Deus usou de misericórdia. Deus não nos deu o que merecemos. Deus nos deu graça. E graça é aquilo que nós não merecemos. Segunda palavra que ele usa, paz. É uma saudação muito típica, né, dos escritores do Novo Testamento. Paz. Pode significar literalmente, essa palavra eirene, né, ela pode significar literalmente ausência de guerra. É como se Judas estivesse dizendo assim, olha,
eu espero que vocês tenham paz. Ausência de guerra, mas ele não está dizendo isso. Por que paz aqui não pode significar ausência de guerra? Porque a própria carta já nos mostra que a igreja está vivenciando uma guerra. Então não pode ser literalmente ausência de guerra. Ele faz referência, paz aqui significa um sentimento de descanso em Deus. Que em meio à guerra, que em meio à batalha pela fé, que em meio ao confronto com a mentira, que em meio à luta pela defesa da verdade, vocês não encontrem somente misericórdia, mas vocês também encontrem paz. E a terceira palavra ele diz amor. Esse amor é o ágape. Que no versículo 21 ele disse que deve ser o amor que nós devemos, com o qual nós devemos amar os nossos irmãos. Também pode ser usado o amor com que Deus nos ama. Então Judas está dizendo assim, olha, eu espero que nessa batalha vocês tenham cada vez mais misericórdia. E durante essa batalha pela fé, vocês guerreiem em paz. E durante essa batalha, o amor esteja presente. E ele conclui a sua saudação dizendo, lhes sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Essa ideia de multiplicado aqui, nesta palavra, ele dá assim, que seja além das fronteiras. Que seja sem limite. Que durante a batalha pela fé, vocês encontrem misericórdia da parte de Deus, paz da parte de Deus, amor da parte de Deus, sem limite. Que vocês experimentem isso de uma forma abundante. É como se Judas dissesse que a misericórdia, a paz e o amor de vocês ultrapassem os limites, que seja abundante. Como que isso vai ser possível? É uma pergunta que eu me fiz e eu trago aqui. Como que isso é possível? Diante do confronto da fé, diante dos falsos mestres dentro da igreja, diante de falsos mestres na televisão, diante da mídia fazendo esse alvoroço todo com o falso evangelho, diante do grande crescimento em massa das rádios, de pessoas fazendo campanhas das mais loucas, das mais diversas, como que eu posso achar paz, amor e misericórdia num cenário de guerra, de batalha pela fé? Como que pode acontecer isso? Como que isso pode ser multiplicado num cenário desse? Volta comigo lá em 2 de Pedro 2:1. Pedro nos dá essa resposta. 2 de Pedro 1:2. Porque Pedro usa também a palavra multiplicados. 1 de Pedro 1:2. Na saudação ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. A mesma palavra que Judas usou. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como que se multiplica graça e paz aqui segundo Pedro? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Só pode haver multiplicação de misericórdia, multiplicação de paz e multiplicação de amor em meio ao conflito, à medida que eu cresço no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque diante da guerra, o que me dá paz é a palavra do Senhor. É aqui que me dá a segurança, que me dá a liberdade de subir nesse púlpito e dizer que a igreja está cheia de falsos profetas, que as televisões estão cheias de falsos profetas, que os rádios estão cheios de falsos profetas, porque eu preciso estar cheio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Judas então vai nos chamar a batalhar pela fé. É o que nós vamos ver na próxima pregação. E eu concluo dizendo, nós podemos e devemos sim. Podemos e devemos, temos a obrigação, temos o dever de combater a falsa doutrina, de combater os falsos mestres. Podemos e devemos sim estar envolvidos na batalha pela sã doutrina. Não porque somos inteligentes, melhores ou fortes o suficiente. Nossa segurança está no fato de que temos a certeza que estamos seguros em Deus, fomos chamados por Ele, amados nele, e guardados, conservados, mantidos seguros por Cristo, enquanto estamos lutando em favor da verdade contida nas Escrituras. Judas abriu a sua carta nos dando a certeza de que fomos chamados, fomos amados e somos guardados por Cristo. E diante dessa certeza, eu estufo o peito e vou lutar a batalha para o qual Cristo me chamou. É isso que me dá a segurança de batalhar. É isso que me dá a segurança. É porque eu fui chamado, amado e sou guardado por Cristo. Nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, na nossa inteligência.
Nós vamos para a batalha, sim, mas firmados nessa certeza. Chamados, amados, guardados. Que a misericórdia e a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Eu louvo ao Senhor, a Deus, por essa série de mensagens. Que o Senhor possa nos ajudar, nos alertar, assim como pedi no começo, nos edificar, nos santificar, nos consolar e nos mover. No momento, ó Deus, no mundo onde há tanta apostasia, tantas heresias, tantos falsos mestres, tantas falsas doutrinas, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa nos dar a Tua paz, que o Senhor possa nos dar o Teu amor, enquanto, Deus, nos envolvemos nesta batalha pela verdade. Que o Senhor nos ajude e nos dê coragem e ousadia no poder do Teu Espírito. É isso que peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.